Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo da nossa quinta-feira, nosso super aulão. Hoje não é ao vivo, né? Hoje é gravado, a gente avisou na comunidade de alunos. Você talvez que não é nosso aluno ainda, tá sabendo agora, né, que não ia ser ao vivo. E motivo disso, porque hoje é dia 23, né? Eu tô gravando isso agora à tarde, agora é 3h23 da tarde, né? Dá uma olhada aí, 3h23 da tarde. E a gente vai colocar no modo estreia aí. Vai estar com o chat ativo no modo estreia, então vocês podem também se relacionar aí. Vai contando para quem está assistindo junto com você na estreia de que banco você é, de onde você trabalha, isso é muito legal. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá? Ou talvez até na estreia esteja assistindo junto com vocês, interagindo aí. Então coloca quem é você, onde você trabalha, para a gente conversar, se não for agora, daqui um pouco, tá? E aí eu defini que nós iríamos fazer ainda assim dia 23, né? Para manter a regularidade, para cumprir o meu compromisso com vocês de estar aqui toda semana, fazendo algo que está sendo muito importante para a prova, que é ampliar a tua visão sobre os conteúdos. Nunca foi tão importante, a título de exame, você ter essa visão mais ampliada sobre os temas de prova. Não dá para ficar se prendendo só aos conceitos básicos. Então tem que entender como que as coisas funcionam. Tá? Porque se a gente faz isso, a gente começa a adquirir cada vez mais a capacidade de interpretação, de interpretar, resolver questões, resolver problemas, tá bom? A prova vai cobrar isso de você. Bom, se você ainda não curtiu o canal, curte aí, tá? E um último aviso antes de a gente começar é que em toda aula eu deixo materiais de apoio para quem assiste e quer esses materiais. Como que você faz para pegar esses materiais? Vai ao nosso Instagram e pede no direct, tá bom? Pede no direct do Instagram que a gente te manda um link com todos esses materiais de apoio, resumos, enfim, coisas que vão te ajudar aí durante sua preparação. Mesmo se você não for nosso aluno, é só ir lá pedindo no nosso direct. Ah, Antônio, eu sou aluno, o que eu faço? Vai lá também no direct e pede lá, tá bem? São materiais extras que vão te ajudar aí na sua performance no dia do exame, independente de qual for a certificação, CPA 10, 20 CE, Ancor, CFP, esses materiais vão te apoiar. Belezinha? Então, ótimo. Vamos começar? Você está preparado aí? Está preparada? Deixa eu colocar os slides aqui para a gente começar e bora lá. Galera, quando o investidor ele vai aplicar o seu recurso financeiro, hoje o nosso tópico é falar um pouquinho sobre fundamentos de investimento, ele espera por algo, tá? Ele espera por alguma coisa. E ele espera por rentabilidade, não é verdade? Então, ele espera retorno. O que é ter um retorno? Ele aplica, um exemplo, R$ 1.000 e quando ele for resgatar esse recurso, ele espera receber um valor superior aos 1.000. Superior aos 1.000. Até aí, tudo bem? Ótimo. Agora, ele quer qualquer tipo de retorno? Sim ou não? Ah, não sei. E agora? Como que a gente faz para saber? Qual que é o retorno que o investidor quer? O retorno que o investidor quer precisa ser um retorno compatível ao risco que ele vai assumir, o risco assumido. Por que isso? Quando a gente vai aplicar o nosso recurso, a gente vai comprar um ativo financeiro, a gente pode comprar um título de dívida, que pode ser uma dívida numa instituição privada ou pública, tá bem? O que é um título de dívida pública? Um título público federal, um TPF, e de uma empresa privada. Por exemplo, um título emitido por uma instituição financeira, um CDB, um COI, uma LCI, uma LCA, tá? Uma dívida emitida por uma empresa que não é financeira, uma debenture, tá? Se esses investimentos eles oferecem uma rentabilidade, alguém tem que pagar essa rentabilidade, concorda comigo? E quem que vai pagar? O emissor do título, porque ele está pegando, nesses casos aqui, dinheiro emprestado. Então, ele vai ajustar com o investidor, ó, o nosso querido investidor aqui, uma rentabilidade, um retorno, tá? Para que esse investidor empreste o recurso através desses títulos. Antônio, não entendo muito bem o que você está falando, não.
Bom, se não entende muito bem, eu vou sugerir que você assista um vídeo meu aqui no YouTube, que é a primeira aula do intensivão que a gente fez em outubro. Foi em outubro? Foi em outubro, que eu explico a dinâmica do mercado financeiro, a relação entre agente superavitário e agente deficitário, que aí você entende essa relação, da onde surgem esses produtos. Mas basicamente, a gente tem, no caso aqui no título público federal, o governo emprestando dinheiro de investidores através desses títulos. O título basicamente é uma maneira de formalizar essa relação, formalizar esse empréstimo que está sendo feito. O governo está pegando dinheiro emprestado para financiar a sua dívida, tá bem? E aí, já que eu falei que o investidor espera um retorno, alguém tem que pagar. Nesse caso aqui do título público, quem vai pagar? O governo. No caso de um CDB, quem vai pagar? A instituição financeira que emitiu o CDB, que está emprestando dinheiro do investidor. Do COI, a mesma coisa. De uma debênture, a mesma coisa. E aí o investidor espera um retorno. Mas lembra que eu falei? O retorno vai ser compatível ao risco que está sendo assumido. E o porquê isso? O risco, né? A gente tem vários tipos de risco aqui assumido. A gente tem risco de liquidez, a gente tem, por exemplo, o risco de crédito. Olha a importância do risco de crédito aqui. É a chance do investidor não receber o dinheiro de volta na data acordada. Então, esses títulos, eles têm prazo de vencimento, tem uma data para ele vencer. O que é um prazo de vencimento? É uma data que o dinheiro vai voltar para a mão do investidor. E a empresa, no caso aqui, no caso do governo ou a instituição financeira, precisa devolver essa grana para ele. Se esse emissor de dívida não tiver condições de devolver o dinheiro para o investidor, esse investidor vai tomar calote. Vai acontecer o calote? Não, talvez não. Mas existe o risco? Existe. Quanto mais arriscado for, mais exigente por retorno esse investidor vai ser. Poxa, eu estou correndo um risco muito alto, então eu quero que o retorno seja compatível ao risco que eu estou assumindo. Então, essas empresas, essas instituições, elas encontram mecanismos para demonstrar para esse investidor qual que é o risco que ele está assumindo. No caso das debêntures, quando vai ser emitida a dívida, a gente aprende sobre as garantias das debêntures. A empresa, né, que está emitindo essa dívida, ela pode atribuir algumas garantias para deixar menos arriscado. E lembra que eu falei que se ela emite, é ela que paga a dívida? Quanto mais caro for os juros a rentabilidade que esse investidor exige dessa empresa, mais cara essa dívida vai custar. É como se fosse uma linha de crédito de uma instituição. Quanto mais arriscado quanto maior o risco da instituição não ver a cor do dinheiro, emprestando, por exemplo, um financiamento imobiliário, um financiamento de automóvel, né? Não é à toa que quem tem restrição tem dificuldade de ter acesso ao crédito. Por quê? Se você tem restrição, você está mostrando que você já deu calote em alguém, já deixou de pagar alguém. Aí a instituição fala assim, não, ele já deixou de pagar a instituição X, eu vou emprestar dinheiro para ele, deixa quieto, né? Mas agora não. Tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, mas eu não tenho tanto histórico de crédito no mercado. Aí a instituição fala assim, e agora? Será que ele é bom pagador? Será que ele não é? Nunca emprestou dinheiro de ninguém, né? E aí ela vai analisar qual que é o nível do seu risco e vai atribuir a você um score, uma nota de crédito. E aí, com base nisso, também se define qual que é a taxa de juros que ela vai te cobrar naquele financiamento. Quanto mais arriscado for para ela, maior vai ser os juros do financiamento que ela vai te cobrar, não é assim? Ou vai cobrar do nosso futuro cliente ou das pessoas que consomem crédito. Nos investimentos, a mesma coisa. No caso aqui, quem está emprestando dinheiro é o investidor. Então, quanto mais arriscado for, mais exigente ele vai ser. Então, se essa empresa que emitiu uma debênture tem que pagar essa rentabilidade, quanto mais arriscada ela for, mais caro é esse custo da dívida. Tá bem? Então, ela vai encontrar mecanismos para deixar esse título menos arriscado para ter uma dívida condizente ao risco que ela de fato oferece para o investidor. Tá bem? E o investidor, por tua vez, vai ter uma rentabilidade, vai ter um retorno compatível ao risco que ele está assumindo. Quanto menos arriscado, menor vai ser o retorno. Pronto. Tá bem? É assim que funciona. Olhando os riscos, né, a gente falou que tem lá o tal do risco de crédito. O risco de crédito é a chance de você não ver a cor do dinheiro na data de vencimento, mas a gente tem outros tipos de risco. Qual é um outro tipo de risco muito famoso? O risco de liquidez. Às vezes, a instituição ou a empresa que emite a dívida ou até o governo,
ele coloca uma carência para o investidor ter acesso ao recurso. E aí tem problema de liquidez. Então, liquidez é ter acesso ao recurso, é, conseguir fazer aquele ativo se transformar em dinheiro por um valor justo, ou transformar aquele ativo em dinheiro. Um exemplo aqui que eu falei da casa. É fácil transformar uma casa em dinheiro? Não é tão simples vender uma casa. E um carro é mais fácil? O carro é mais líquido, tem mais liquidez, né? Então, liquidez, por exemplo, é um risco. E quando a gente pensa em retorno, né? A instituição, a empresa ou o governo, nesse caso os exemplos que eu coloquei aqui, elas oferecem uma rentabilidade. E como que o investidor faz para saber se aquela rentabilidade está sendo boa ou ruim? Se é interessante ou não? Com base em referências. É, por isso que a gente aprende sobre benchmark. O benchmark, ele é muito importante para o investidor, para o mercado. Por isso que a gente tem vários benchmarks. A gente tem, por exemplo, benchmark Selic, a gente tem os índices da Ambima, né, o IMA, a gente tem o CDI, a gente tem na renda variável o Ibovespa, a gente tem o IBRX, a gente tem o ISE, que é o índice de sustentabilidade. Então, para que serve esses índices? Para dar referência para o mercado. Como eu sei se a minha rentabilidade é boa ou não? Com base na referência. Um fundo de investimento, por exemplo, ele mostra a rentabilidade com base em referência. Quantos por cento em relação a um determinado índice? Então, ele te mostra a rentabilidade do fundo, o fundo rendeu X%, e aí ele sempre vai ter um benchmark para mostrar como que foi a performance em relação àquela referência. Então, um exemplo, ele pode ter rendido 100% do CDI, ele pode ter rendido 110% do CDI, né? Então, um exemplo, o CDI é de se for um número hipotético aqui, né? O CDI fosse de 1% e ele rendeu 110, então, ele foi 10% acima do CDI, então ele rendeu 1,1. Entende isso? Olha só a importância do tema de benchmark. Então, olha só, nesse nosso bate-papo aqui, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do retorno, né? A gente falou um pouquinho essa questão do risco, a gente falou um pouquinho dessa questão da referência, tá? E aí a gente entra num outro aspecto que é: quais são os melhores investimentos para um cliente? Qual é o melhor investimento para você, investidor? E a resposta sempre é depende, né? Depende. Depende do quê? Depende do teu perfil, depende do seu objetivo com o recurso, dos seus objetivos com aquele recurso financeiro. O que você quer com aquilo? Quando você pretende usar aquele recurso, aquela grana? De que forma? Qual é o teu nível de conhecimento em matéria de investimentos? Quanto que você sabe? Qual que é o tamanho do teu patrimônio? Qual que é a tua condição financeira? Né? Tudo isso influencia no aspecto da adequação dos produtos de investimento, dos ativos financeiros para cada investidor. Então, é por isso que a gente fala tanto do processo de suitability que eu falei aqui no começo, do conhecer o seu cliente, né, de fazer a análise de perfil do investidor. É assim que a gente descobre qual é a capacidade de assunção de risco de cada cliente, que aí a gente pode ter um cliente que é conservador, um cliente que é moderado, um cliente que é arrojado, né? E olha só que louco, né? Esse API, ele pode mudar momentaneamente por conta de alguma alteração no seu estágio da sua vida. Ele pode alterar ao longo do tempo, tá bem? Por isso que, inclusive, ele tem um prazo de validade, né? Então, é necessário que se renove o API com no máximo em 24 meses. Ele vence, né? Com 24 meses. Aí você precisa renovar. Se ele não tiver renovado, você não pode fazer a aplicação para o cliente. O cliente precisa ter o API feito. Se ele não quiser fazer o API, aí ele tem que assinar lá o termo de recusa do API e você também tem que se abster aí de qualquer tipo de recomendação, mas pode operacionalizar
para o cliente. Mas com base nisso, a gente descobre qual que é o perfil dele. E aí, com base no perfil do cliente, a gente tem condições de trabalhar melhor as ofertas para ele, entender para onde que ele vai. Ah, ele é conservador? Poxa, então vou trabalhar um exemplo aqui também, tá? Um CDB de um banco grande, uma LCI, uma LCA, um TPF, né? Um título público federal. Quando a gente pensa moderado, a gente colocar algum percentual aqui pequeno em ações, uma base da carteira aqui, a gente tem um pouquinho de TPF. Agora o arrojado, poxa, vou colocar um percentual um pouco maior em renda variável, tá? Mas quer dizer que só porque ele é arrojado, ele vai tudo em renda variável? Não, porque depende dos objetivos. Se o cliente ele tem um perfil arrojado, isso é muito legal, caiu na última prova do CFP questões exatamente dessa forma. Olha só o que eu vou falar, CFP para você, hein? Falava que o investidor ele tem o perfil arrojado, mas ele tem o objetivo de presentear a sua filha com um carro de luxo nos próximos 12 meses. O cliente já tem o recurso para presentear, mas ele vai comprar daqui 12 meses. E ele recorre a você, profissional, CFP, para fazer, para estruturar onde que ele vai investir esse recurso por esse prazo. Quer dizer que só porque ele é arrojado, a gente vai pegar essa grana e meter em ações? Não, porque não é só a questão do perfil, mas é qual é o objetivo com aquele recurso financeiro. Começa a entender a importância que esse assunto tem? Então, quando eu falei para você, a gente vai traçar aqui o perfil do investidor, mas às vezes para um recurso específico, o investidor tem uma finalidade específica para aquele recurso. E aí a gente tem que fazer o trabalho muito bem feito, entender aquela situação para ir direcionar o cliente para os investimentos corretos. Mas no fundo, o que ele está esperando? Um retorno nesse prazo que o dinheiro vai ficar parado. E o retorno ele vai ser compatível ao risco que ele pode assumir para cumprir com aquele compromisso daqui 12 meses. Então não adianta ele ficar esperando um alto retorno, sendo que para aquele objetivo a gente tem que colocar aquele recurso em investimentos mais conservadores. Um exemplo disso, reserva emergencial. Reserva emergencial, dentro do planejamento financeiro, reserva emergencial. A gente deixa de 3 a 12 meses do custo de vida, custo financeiro. Aqui. Financeiro. Custo financeiro aplicado num ativo extremamente seguro e altamente líquido. E aí, o cliente às vezes está nessa etapa de construção de reserva emergencial e ele vê lá o pessoal que faz trade, o pessoal que trabalha em renda variável, tendo uma rentabilidade fora da curva. Né? Tem lá, sei lá, 1% de rentabilidade ao mês, 0,8% de rentabilidade média ao mês, e ele e aí a gente está num momento de taxa básica, não é o caso agora, que a gente está aumentando, já aumentou e vai continuar aumentando a taxa básica de juros, mas na época a gente estava com Selic a 2%, o investidor queria ter 0,8 ao mês na renda fixa, e não dá. Queria ter 0,8 de rentabilidade no título público federal, não dá, não conversa. Porque o objetivo que ele tem com aquele recurso é emergência, é poder acessar o recurso. Então, já que ele não pode assumir grandes riscos, ele precisa aceitar que ele vai ter uma rentabilidade mais baixa. Inclusive, aqui dentro da reserva emergencial, o foco nem é rentabilidade. O foco é segurança e liquidez. Então, olha só a importância que você tem na orientação do cliente. Se o objetivo é esse, ele precisa ter consciência disso. E a gente precisa alinhar as expectativas. As expectativas. Porque se a gente não faz isso, o cliente fica pé da vida. Às vezes fica insatisfeito, porque ele esperava um retorno surreal. Mas ele não entende, muitas vezes por falta de conhecimento, em que estágio que ele está. Mas é teu papel trabalhar na instrução. Tá bem? Galera, esse era o nosso bate-papo de hoje. Aula simples hoje, aula curta, tá bem?
Uma aula mais para a gente estar conectado com os temas, para a gente não se desconectar nas festas de final de ano. É importante isso, né, para que você não perca toda a sua jornada de estudos, tudo que você já fez. Então ficamos aí cerca de 20 minutinhos juntos, acho que esse é o tempo da aula de hoje. Espero que você tenha curtido. Lembra dos materiais que eu falei que tem lá no nosso Instagram. Tem mais aulas completas aqui. Na próxima quinta ainda vai ser gravado, tá bom? Mas a partir da primeira semana de janeiro, a gente já volta com as quintas-feiras aqui ao vivo, junto com vocês, falando sobre investimento, sobre o que cai nas certificações. Vocês gostaram do encontro de hoje? Coloca teu feedback aí nos comentários, seu ponto de vista, quão valioso foi os assuntos que a gente discutiu hoje. Quis trazer aqui o conteúdo de uma forma diferente para ampliar a sua visão. Você vê, foi uma discussão, né? Não trouxemos nada muito específico, mas discutimos sobre os temas. E isso é te dar a capacidade de interpretar, de raciocinar. Então, isso é legal você assistir essa aula de novo, rever o conteúdo, porque as questões estão caindo no exame e é isso, só vai te cobrar essa capacidade, essa sua visão mais ampla dos conteúdos. Tá bom? Curte o canal, curte o vídeo, se inscreva no canal. Peço para você gentilmente, isso ajuda demais a gente, você não tem ideia da importância que isso tem para a gente aqui. Então vai lá, a gente faz com muito carinho os materiais aqui para você e é com muito carinho que eu também te peço para curtir e se inscrever no nosso canal. Pega o material lá no nosso Instagram. E outra aqui que eu vou deixar, eu gravei um vídeo esses dias sobre como não deixar as festas de ano atrapalhar seus estudos. Se você não quiser estudar efetivamente para o seu exame, nessas 2 semanas de festas, né, entre Natal e Ano Novo, o que você pode fazer? Faz um simulado por dia para não se desconectar do tema, tá bom? Faz isso, você vai ser muito importante. E aí, a partir da primeira semana de janeiro, você volta a pegar firme. Mas não se dê ao luxo de se desconectar dos assuntos, tá bom? Você vai me agradecer depois por essa dica. Do mais é isso, sucesso na sua jornada, boas festas, curte a sua família, tá bem? Feliz ano novo se a gente não se vê e a gente continua firme e forte aqui na sua jornada rumo à sua aprovação. Beijão, até a próxima.